pela aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro e outras 6 pessoas. Nesse primeiro momento, as defesas tiveram ali um espaço para falar 15 minutos cada um defendendo o seu respectivo cliente. Então nós tivemos ali 7 advogados defendendo 7 pessoas que estão sendo acusadas pela denúncia do Paulo Gonet, fabricada junto com o Alexandre de Moraes e a parte da Gestapo da Polícia Federal. Bom, o que eu percebi? Vou fazer um resumo aqui. O que eu percebi? E onde que eu estava apreensivo nesse dia de hoje? A defesa foi dada a defesa 15 dias para preparar a defesa, né? Enquanto a acusação teve 60 dias. E eles tiveram um plano. O plano era muito simples. Dar a eles menos tempo para poder preparar uma defesa e soterrar eles de informação, arquivos inúteis. Só para você ter uma ideia, foram 40 mil arquivos, mais de 100 mil documentos que foram jogados de forma desconexa, totalmente embaralhados, para que os advogados de defesa tivessem o prazo de 15 dias para preparar a sua defesa. A expectativa da Suprema Corte, do Moraes e do Gonet, é que eles fossem incapazes de, em 15 dias, fazer uma defesa decente, que eles ficassem atordoados, mas isso não aconteceu. A verdade é que os advogados foram brilhantes hoje. Eu vou ser sincero, a defesa que cada um fez ali, sem exceção, foi simplesmente brilhante. Obviamente, cada um focando no seu cliente. Agora, a defesa que o advogado do Bolsonaro fez, ela se sobressaiu. Todas foram muito boas, né? Provando, ponto a ponto, como que não existe tentativa de golpe. Não é que eles não estiveram envolvidos, não existiu tentativa de golpe, não foi assinado nenhum documento, não foi dada nenhuma ordem, e não só isso, provaram que até agora os advogados não tiveram acesso a todo o material apreendido. Para você ter uma ideia, eles não tiveram acesso a todos os áudios e todas as filmagens das delações de Mauro Cid, apenas os trechos que o Alexandre de Moraes decidiu que eles poderiam assistir. Então eles falam que eles estão lutando contra os melhores momentos da acusação, mas eles não podem ter os melhores momentos da defesa, que é onde eles podem tirar trechos de conversas dos acusados, dos seus clientes, e mostrar que a defesa está mentindo. Isso por si só deveria anular o julgamento. Só isso deveria ser o bastante para anular o julgamento. Então vamos lá, não tiveram acesso a todo o conteúdo, tudo que foi apreendido. Advogados que não tiveram acesso, por exemplo, aos celulares, às informações apreendidas no computador do seu cliente, para poder analisar se houve o contexto naqueles trechos que foram separados. Aqui. Naqueles trechos que foram separados. O advogado do Bolsonaro usou um termo que eu achei impressionante, que eu achei muito bom, que são os romancistas da Polícia Federal. Romancistas da Polícia Federal, porque o que eles estão escrevendo é uma peça de ficção, onde eles mesmos entram em contradição. Um advogado mostrou claramente que o PGR, o Gonet, ele entra em contradição quando ele faz uma acusação para uma pessoa, mas logo na frente, na mesma peça, ele fala que aquela pessoa não participou de tal reunião ou que aquela pessoa não tem nada a ver com aquela decisão. E o advogado fala uma coisa que é interessante: eu não preciso apresentar provas para os meus clientes. A peça de acusação é a prova de inocência. As contradições da própria peça de acusação, elas são bastantes para inocentar os clientes. Aí vem um detalhe que eu achei interessante. Não encontraram, na peça de acusação, não há nenhuma conexão entre os acusados e o 8 de janeiro. Zero, absolutamente nenhuma. A coluna vertebral de toda acusação é a delação do Mauro Cid, que teve 11 versões. E a última que eles aceitaram foi depois que ele foi ameaçado, e ameaçado de prender o pai, esposa e filha. Isso mesmo, pai, esposa e filha foram houve uma ameaça de perseguição através do judiciário do Alexandre de Moraes, e aí ele deu a versão que estava corroborando com a Polícia Federal, ou seja, foi invertido. Não é a delação ser feita e a Polícia Federal buscar as provas, não. A Polícia Federal chegou com a narrativa e o Mauro Cid simplesmente confirmou a narrativa da Polícia Federal. Mas a parte que para mim foi a melhor de todos é essa daqui do crime impossível, quando o advogado do Bolsonaro fala isso. Momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de
dois artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Você entendeu? Para ficar bem claro. Eles estão acusando o presidente Bolsonaro de um crime, de derrubar o presidente eleito, que começou em 2021 numa live, quando ele ainda era presidente. Então é como se ele estivesse dando golpe em si mesmo. Isso também, por si só, deveria ser o bastante. Gente, nós estamos falando aqui do momento mais vergonhoso, do nível mais baixo que a Suprema Corte Brasileira já chegou. Sinceramente, esse dia de hoje entra para a história como a maior vergonha que a Suprema Corte já passou em toda a sua história. Eu fico imaginando os antepassados, né, os anteriores ministros do STF, se eles pudessem ver isso agora. A vergonha que eles não sentiriam em ver o que a Corte se transformou. E um detalhe que eu reparei. Boa parte da acusação contra o Bolsonaro envolve liberdade de expressão. Vou te explicar por quê. Eles estão falando que devido a uma live que o Bolsonaro fez em 2021, acarretou nas manifestações do 8 de janeiro, quando ele incitou as pessoas a desacreditar das urnas e tudo mais. Então, peraí. Então, a fala do presidente Bolsonaro incitou pessoas quase 2 anos depois, a irem para as ruas e fazer vandalismo? Então eles querem condenar ele por um golpe por causa da fala dele, que causou uma consequência 2 anos depois, para um grupo de pessoas à esplanada dos ministérios? É uma tentativa, mais uma vez, de responsabilizar a fala por atos criminosos. Então vamos supor, para você entender, se você grava um vídeo falando que você está indignado com o Lula, porque por causa do Lula os preços dos alimentos estão subindo, e daqui a uma semana alguém jogar um ovo na cabeça do Lula, você jogou ovo na cabeça do Lula. Você é responsável por esse ato antidemocrático se jogar um ovo na cabeça do Lula, porque em um momento você mostrou indignação pelas ações do presidente da República. Bolsonaro mostrou indignação com as ações do TSE, do STF, a população se rebelou 2 anos depois, ele é o culpado de tudo. Surreal o que está acontecendo no nosso país. Mas, para concluir, esse é o resumo, tá? Foi um momento de vergonha. Eu vejo que eles destruíram a acusação, o STF saiu dessa espancado, eles devem estar agora almoçando, preocupados. Obviamente o voto a gente já sabe, é tudo um teatro, não há justiça, mas que foi bom eles ali, Moraes, tendo que ouvir as pessoas destruindo tudo que ele fala para a imprensa e não tem ninguém para rebater, vale por si só. Então eu recomendo, se você quiser, tiver tempo, assista tudo, porque é um momento mais baixo da Suprema Corte Brasileira. Sabe qual é o nosso maior obstáculo para conseguirmos a anistia dos presos políticos, para acabar com essa injustiça que corta o coração da maioria do povo brasileiro? O maior obstáculo é a imprensa militante. Não são nem os deputados, os senadores ou o STF nesse momento. Nós vamos talvez chegar até o momento de ter que conversar diretamente com eles. Mas o nosso maior obstáculo, aqueles que mais torcem para essa injustiça ser perpetuada, é a imprensa militante. Eles tentam convencer os deputados, esses que votariam favoráveis ou contra a anistia, de que essa não é uma pauta popular, de que ninguém está nem aí para isso. Tentam convencer os deputados que no Rio de Janeiro, nessa manifestação que teve agora, do dia 26, não tinha ninguém. Do dia 16, foi uma manifestação vazia. Tentam convencer os deputados de que o que o povo quer? Que as pessoas continuem presas. E soltam, fabricam algumas pesquisas, só que eu fiz questão de resgatar uma de não muito tempo atrás, tá? Que mostra que para a maioria do povo brasileiro nem sequer houve tentativa de golpe. E pior que isso, para a maioria das pessoas que votaram no Lula, nem sequer houve uma tentativa de golpe. Então, como poderia a prisão dessas pessoas ser
justificada. Vamos lá. Eu peguei essa matéria aqui, ó, de março do ano passado. Datafolha. 65% consideram atos de 8 de janeiro vandalismo. Para 30% foi tentativa de golpe. E 5% não soube responder. Mais que o dobro dos que acreditam que foi golpe, ou seja, 65%, acreditam que foi vandalismo. Se você acredita que algo é vandalismo, então você não é a favor que essa pessoa pegue 14, 17 anos de prisão. E com certeza agora o número vai ser outro, porque eles estão vendo os absurdos que estão sendo feitos. Vou pegar uma aqui do Datafolha também, daquela mesma época. Olha aqui, 65% acham que foi vandalismo. E aí tem um gráfico, né? Essa imagem aqui, ó. Um gráfico que chamou a atenção. Olha a diferença de quem acha que foi um vandalismo e quem acha que foi um golpe. A imprensa quer convencer os deputados de que não, ninguém está nem aí para isso, não é uma pauta popular. Não ser uma pauta popular, que uma injustiça feita com milhares de pessoas que estão destruindo famílias, vidas, seja desfeita, então o povo brasileiro não é um povo que vale a pena lutar. E como nós sabemos que vale, e a gente sabe que o povo brasileiro é um povo que se compadece, que não aceita injustiça, e principalmente depois dessa clara tentativa de condenar uma mãe de 2 crianças a ficar 14 anos presa porque ela escreveu "perdeu o mané com um batom". Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora é essa mesma pesquisa, só que pegando entre quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula, tá? Vamos lá. Aqui é o geral, o total, tá? E aqui, olha a diferença de foi ato de vandalismo, tá bom? Aqui foi uma tentativa de golpe, como é que foi votado, foi ato de vandalismo. Essa coluna que você tá vendo do meio aqui, ó, tá vendo? Essa coluna do meio nas duas é quem votou no Lula, essa coluna de cá mais clara é quem votou no Bolsonaro. Então tá, para quem votou no Lula, para 52% das pessoas que votaram no Lula, foi um ato de vandalismo. E para 46% foi uma tentativa de golpe. Ou seja, e tem aqui o que não sabe, até mesmo quem votou no Lula não cai nessa ladainha de tentativa de golpe. Para quem votou no Bolsonaro, 77% foi um ato de vandalismo e 16% foi uma tentativa de golpe. E no total, 65% e 30%, como mostrei anteriormente. E para resumir isso aqui, é uma injustiça que a maioria da população percebe entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro. Uma injustiça que está acabando com a vida, a segurança, a confiança na Suprema Corte Brasileira, que já é extremamente debilitada. Vale lembrar que a última pesquisa de opinião em relação à Suprema Corte Brasileira, apenas 12% do Brasil confia no STF. 12%. Na Suprema Corte Brasileira, que deveria ter uma confiança gigantesca, apenas 12% confiam. E a tendência é que continue a diminuir. Então, a imprensa não vai conseguir, né? Compartilhe esse vídeo. Deputados, não é verdade. A maioria da população está a favor da anistia. É uma injustiça que vai travar tudo e ela é o principal motivo dessa animosidade. O Brasil só tem possibilidade de ser pacificado quando essa injustiça for desfeita. Nós temos que começar na Câmara dos Deputados, aprovar a anistia. Depois, com o Senado, aprovar a anistia, a gente sabe que o Lula vai derrubar, mas a gente depois vai ter a oportunidade de derrubar o veto do Lula. E, finalmente, a gente começar a pacificar esse país, porque ninguém aguenta mais. Essa injustiça tem que acabar. E antes de você ir para o próximo vídeo, como vocês sabem, eu desenvolvi um livro que vai te ajudar a turbinar o seu Instagram, mais visualizações, mais likes, transformando-se numa autoridade digital, alavancar suas vendas, aumentar o seu comércio, tudo que você precisa. Afinal de contas, o mundo hoje da renda, do comércio, está aqui na internet e no Brasil o Instagram é a principal plataforma. Então eu fiz isso com a minha vida e os resultados foram impressionantes. Eu quero passar para todo mundo como fazer isso na sua vida. Está na descrição e é o primeiro comentário que eu vou fixar nos comentários. Um abraço.